Havia essas duas aeronaves de transporte militar que seguiram para a Venezuela. Viagens muito longas, considerando o espaço aéreo que precisaram contornar. Duas, na última semana, mais ou menos. O que poderia estar nelas, e isso é significativo ou não, com base na sua interpretação e avaliação? São IL-76. Sabe, se você entende um pouco, o transporte pesado mesmo é feito. O quê? Pelo AN-124? Os IL-76 podem carregar, sabe, alguns Pantsirs, os sistemas móveis de defesa aérea de curto alcance. Eles estão vindo da África, então talvez estejam usando estoques que a Rússia havia fornecido quando o Wagner estava operando lá. Agora é o corpo da África, então talvez estejam usando parte desses estoques, talvez com alguns assessores chegando. Sustentabilidade é tudo. Quero dizer, você pode trazer gente boa, mas como sustentá-los? Assim que essa guerra começar, não haverá aviões pousando na Venezuela. Isso é garantido. Temos grupos de batalha de porta-aviões na costa da Venezuela para impedir que tudo isso aconteça. Então isso não é uma tábua de salvação. Isso não é a ponte aérea de Berlim, sabe, com um fluxo constante de aeronaves. São talvez gestos políticos, mas o governo russo já disse que não há nada que possa fazer pela Venezuela. É isso, literalmente não há nada que possam fazer. A Rússia não vai se envolver em uma guerra de tiros com os Estados Unidos na Venezuela sob essas condições logísticas. A Rússia não tem como sustentar essa luta. A força da Rússia está em suas linhas internas de comunicação. O fato que na guerra na Ucrânia, neste momento, a Rússia está literalmente operando de sua indústria de defesa diretamente até sua região de fronteira. Eles não precisam percorrer longas distâncias. Não há grande significado nisso. Acho que as pessoas estão apenas interpretando demais. Não sei o que há nessas aeronaves. Novamente, a indústria de defesa e o Wagner. Então talvez estejam enviando alguns assessores. Mas, de novo, é uma missão suicida. Você envia assessores e depois o quê? Onde está sua força de reação rápida quando nossos caras vierem caçá-los? E nós vamos. Nós vamos. Então é isso. Eu não quero tirar conclusões precipitadas sobre isso. A Venezuela está em uma situação muito, muito ruim. E não há uma arma. Quero dizer, se eu fosse os venezuelanos, eu lançaria um ataque surpresa contra os Estados Unidos hoje com tudo que tivesse. Eu colocaria todas as minhas aeronaves no ar e tentaria destruir o máximo possível de F-35s nas pistas. Eu saturaria um grupo de batalha de porta-aviões com todos os mísseis antinavio que tivesse e tentaria afundar um navio e causar algum dano. Porque essa é a sua única chance. Uma vez que a guerra comece, nós estamos no controle. Nós fazemos melhor do que eles. Temos guerra eletrônica, temos mísseis melhores, temos tudo melhor. Então, a única coisa que não vamos conseguir fazer bem é manter uma presença terrestre contínua em solo venezuelano, especialmente avançando para o interior, onde ficam as selvas. Aí entra a guerra de guerrilha, e essa nós não vamos vencer. Vamos perder essa. E no fim das contas, vamos perder a guerra na Venezuela. Qualquer governo que colocarmos lá não será sustentável. Mas isso não ajuda no curto prazo, porque agora temos idiotas que acreditam que podem fazer isso. E que Deus abençoe aquele almirante por ter se demitido, mas ele literalmente não vai dizer nada, porque, infelizmente, ao se manifestar contra o presidente dos Estados Unidos, ele fica sujeito a ser convocado de volta ao serviço ativo. Então ele poderia ser responsabilizado por suas palavras. Não existe liberdade de expressão nas Forças Armadas, e você não perde suas obrigações sob o UCMJ quando se aposenta como oficial general. Então incentivar as pessoas a se manifestarem, quero dizer, sim, eu adoraria ver pessoas com coragem para fazer isso. Mas com esta administração, com este FBI, este Departamento de Justiça, este Departamento de Defesa, você não vai encontrar muitas pessoas dispostas a sacrificar sua aposentadoria, seu futuro, sua segurança ou suas famílias.
Não estou prendendo a respiração, esperando pela próxima geração de Smedley Butlers. Por que agora? Essa tem sido uma agenda contínua, especialmente para os Estados Unidos, mudança de regime. Houve uma época, durante o governo Bush Jr., em que houve um golpe da CIA. Eles tentaram tirar Hugo Chávez do poder, mas não conseguiram. Agora parece que as escaladas estão voltando a esse nível novamente, se não pior. Bem, a minha especulação, como tentei explicar antes, é que precisamos de algum tipo de demonstração de que ainda somos o país mais poderoso do mundo. Lembra quando o repórter do 60 Minutes perguntou ao Biden, você acha que conseguimos lidar talvez com duas guerras ao mesmo tempo? E ele respondeu, nós somos os Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, o país mais poderoso da história do mundo. Bem, não é bem assim. E a curto prazo, talvez você tenha o Marco Rubio correndo por aí e o velho Dick Cheney, sabe, comandando o Departamento de Guerra. Mas como o Scott disse, para onde isso vai? Vai acabar nas selvas de novo, como no Vietnã? Inevitavelmente vai, se eles levarem isso adiante. Então minha previsão, pelo que vale, é que eles vão lançar uma chuva de mísseis Tomahawk sobre a Venezuela. Vão tentar atingir o Maduro, não com o Tomahawk, mas com a CIA. Mas não tenho certeza se vão conseguir. Outra coisa que eu diria é o seguinte, os russos têm sido incrivelmente pacientes, realmente pacientes com as trapalhadas desse governo. Inacreditável. Mal posso acreditar. Então os Estados Unidos saem por aí e bombardeiam o Irã. E o que o Kremlin diz? Bem, tudo bem, essa é uma área diferente. Isso é secundário em relação ao nosso desejo maior de criar uma relação mais decente com os Estados Unidos. Os russos querem isso. A questão é se Trump quer isso. Acho que sim, mas ele está realmente limitado pelos malucos ao seu redor. E se os russos dissessem, olha Donald, se você for em frente e invadir a Venezuela, esqueça qualquer relacionamento decente conosco. Vamos nos opor a você em cada passo. Vamos resolver a questão da Ucrânia, goste você ou não, e vamos te deixar completamente envergonhado por estar do lado errado dessa história. Podemos fazer isso até o fim do ano. Espere para ver. Agora, isso teria algum efeito dissuasório sobre Trump? Talvez nele, mas com Lindsey Graham, Pete Hegseth, Marco Rubio e o resto deles, provavelmente eles venceriam o debate. Suspeito que teríamos muito bombardeio e muitos Tomahawks enviados à Venezuela. Não tenho tanta certeza de que alguém teria a estupidez de enviar os fuzileiros navais. Um número enorme de milícias está sendo formado na Venezuela. Elas estão se preparando para uma guerra de guerrilha longa, quase prolongada, que você diz que não terminará bem para os Estados Unidos. Por que isso acaba indo nessa direção? Por que agora? E por que agora? Como perguntei ao Ray. Marco Rubio. Marco Rubio. O que você quer dizer com por que agora? Ele é secretário de Estado e assessor de segurança nacional ao mesmo tempo. Era inevitável. No momento em que Rubio se tornou secretário de Estado, já se sabia que iríamos atrás da Venezuela, porque esse tem sido o projeto pessoal dele desde 2016. Então, sabe, isso ia acontecer de qualquer jeito. Trump colocou a pessoa errada como secretário de Estado. Se tivéssemos outro secretário de Estado, teríamos outras prioridades. Mas sabe, o Marco Rubio, é nisso que ele acredita que vai garantir a presidência dos Estados Unidos. É isso que vai fazer o nome dele. Então, era inevitável. É por isso que agora, porque Rubio é o secretário de Estado e o assessor de segurança nacional, tudo em um só. Rubio's the Secretary of State. He's the National Security Advisor, rolled into one. He gets to do all the decision making. Ele toma todas as decisões. Não há freios e contrapesos sobre esse homem. Sabe, ele pode sussurrar no ouvido do presidente 24 horas por dia, como conselheiro de segurança nacional. Ele consegue contornar todos os outros secretários. Hegseth quer uma audiência. Talvez queira entrar e dizer, ei, talvez não devêssemos fazer isso. Mas Rubio está lá como conselheiro de segurança nacional.
E então, quando a reunião dos principais é realizada e Hegseth está presente, Rubio, como secretário de Estado, pode apresentar um contra-argumento, mas ele já contaminou a mente de Trump. Isso é uma tragédia prestes a acontecer. E Ray, espero que os fuzileiros não desembarquem. Mas infelizmente, acho que temos algumas pessoas realmente estúpidas que são totalmente capazes de fazer coisas estúpidas. E esta é uma administração que ainda não passou pela experiência de receber sacos de corpos e pelas consequências políticas desses sacos de corpos. E vai ser pior para esta administração porque eles prometeram paz. Disseram à sua base que esta seria a administração da paz. Acontece que esta tem o potencial de ser uma das administrações mais belicistas que já tivemos. Agora, não é só a Venezuela. Esse cara quer ir matar nigerianos. Quer se envolver em defender o cristianismo na Nigéria. Este é um homem responsável pelo genocídio em Gaza. Literalmente, ele já bombardeou o Irã. E agora, veja, afirmamos que estamos lavando as mãos da guerra na Ucrânia, mas fornecemos armamentos, direta e indiretamente, que resultam em homens ucranianos sendo massacrados todos os dias, aos milhares. Este é um homem literalmente encharcado do sangue de pessoas ao redor do mundo. E nós ainda nem entramos formalmente em guerra. Espere até chegarmos à Venezuela. A Colômbia não vai ficar de braços cruzados. Então veja, quando chegarmos à Venezuela, é 2 em 1. Você leva a Venezuela e leva a Colômbia. E outra coisa que as pessoas precisam entender é que o Comando Sul tem sido um daqueles comandos aos quais ninguém presta atenção. Ele simplesmente está lá. Se você acha que isso significa que não temos feito nada, então você não sabe nada sobre o Comando Sul. A Força Delta tem vagado por aquelas florestas. A DEA tem um verdadeiro exército paramilitar fazendo operações antidrogas. E estou falando de dezenas de milhares. As forças especiais têm estado lá embaixo fazendo treinamentos e todo esse tipo de coisa. Nossos caras das forças convencionais entram e trabalham com os helicópteros e tudo mais. Temos sido ativos na América do Sul e Central há décadas. Muito ativos. E essas pessoas acabam ficando com um foco único. Colocam viseiras. Então as pessoas que dão conselhos chamam os caras da DEA dizendo: nós cuidamos disso. Temos boas relações com os locais. Podemos entrar e fazer as coisas. E a CIA vai junto com eles, montando seu pequeno exército local. O pessoal da Delta está lá dizendo: podemos fazer uma captura a qualquer momento que quiser. Somos muito bons nisso. E os SEALs estão só esperando para atravessar alguma praia em algum lugar e matar alguém com uma faca. Não temos as pessoas certas conversando com o presidente. As pessoas que estão dizendo que todas essas coisas que fizemos, senhor presidente, o senhor precisa saber, elas não funcionaram. A guerra contra as drogas, perdemos. Estamos perdendo. Tudo o que fizemos, matamos pessoas, mas isso nunca resolve o problema. A solução militar nunca teve sucesso. E quanto ao Panamá, Scott? Bem, poxa, grande sucesso lá. E só quero dizer, você fala dessas milícias. O Panamá também tinha uma milícia cidadã. Esqueci o nome do subúrbio na cidade do Panamá que incendiamos e onde matamos milhares deles. A milícia venezuelana, em um confronto direto contra o exército dos Estados Unidos, não tem chance. Nós os massacraríamos. Agora, se entrarmos em uma situação de guerra de guerrilha, aí é diferente. Mas a ideia de que haverá 10 mil membros de milícia reunidos lá para enfrentar é apenas um alvo. E nós temos armas de longo alcance que vão matar todos eles. Não estou incentivando isso. Não quero isso. Estou apenas afirmando um fato. Temos agora um presidente que está literalmente assassinando pessoas em barcos na costa da Venezuela. Não sabemos o que esses barcos estão fazendo. E não importa o que esses barcos estejam fazendo. É assassinato. É um crime de guerra. E os homens que estão executando isso são criminosos de guerra. E os homens que dão as ordens são criminosos de guerra. Você não pode usar a defesa de estou apenas obedecendo ordens. Isso é uma violação clara das regras de engajamento. Essas pessoas não apresentando armas. Não estamos em estado de guerra.
Você não tem nenhum direito de bombardear esse barco. Nenhum. Zero. E no segundo em que faz isso, você comete assassinato. Você quer que essas pessoas tomem a decisão certa? Que façam o argumento moral? Elas já são criminosas de guerra. O que mais esperamos dessas pessoas? What more do we expect from these people? Danny, I wanted to say that I'm beginning to feel a little sorry. Dani, eu queria dizer que estou começando a sentir pena não só dos fuzileiros navais, mas também de Donald Trump. Ter Marco Rubio sussurrando no ouvido dele o dia todo deve ser um castigo bem terrível. Brincadeiras à parte, sabe, chegamos a um ponto em que o presidente dos Estados Unidos pode dizer: bem, não, acho que Maduro não vai durar muito neste mundo, e o jornalista que faz a pergunta apenas responde: ah, interessante. Ah, tá. Sabe, virou algo normal fazermos essas coisas. Acho que talvez a mídia independente tenha algum impacto nisso. Independent media will have some impact here. At least we've grown from what we used to be. Pelo menos nós evoluímos em relação ao que éramos antes. E talvez o povo americano e as pessoas que apoiaram Trump digam: bem, espere um segundo. Scott mencionou que você nos prometeu paz, agora vai ter outra guerra aqui com sacos de corpos e tudo mais. Eu não sei. Vai ser algo interessante de acompanhar nas próximas semanas. Eu só espero que isso seja em grande parte blefe e que depois que Hegseth e os outros tiverem batido no peito por um tempo, Zala et Viserys Kern Vasiliber, Heptor Granast Garhemend. Quando se trata de tudo o que os Estados Unidos fazem, é como as consequências políticas de que você falou antes, Scott. Basta um único golpe que cause um grande pesadelo de relações públicas, um navio afundado, um caça abatido, para criar um enorme problema político para uma administração Trump que dizia: ei, olhem para esta longa lista de acordos de paz, em tese, inquestionáveis que fizemos. But look what we've done, though, Danny. Mas olha o que fizemos, Danny. Quero dizer, temos tropas americanas em cidades americanas. O povo americano não está fazendo absolutamente nada. Temos brutamontes da ICE, de botas, mascarados, sem crachás, caçando pessoas como se fossem cães. E todo o pessoal do MAGA está dizendo: foi para isso que eu votei. Foi para isso que eu votei. Então o Trump os condicionou a essa loucura. Quero dizer, as mesmas pessoas que estão gritando contra a ICE e dizendo precisamos nos livrar desses imigrantes, vão acabar caindo na conversa de que Maduro está traficando fentanil e precisamos derrubá-lo. Eu só não acho. Bem, acho que o Trump, seja de propósito ou por acidente, fez o melhor trabalho possível em pré-condicionar o povo americano para isso. E se isso fracassar, qual será a próxima coisa que ele vai fazer? What's the next thing he's done? Given an order to the Secretary of War. Dada uma ordem ao secretário de guerra para que a Guarda Nacional esteja pronta para enviar forças de reação de emergência a todas as cidades americanas a partir de janeiro de 2026. E onde está o Congresso? Onde está o povo americano? Onde está a Guarda Nacional? Sabe, onde estão as pessoas se levantando e dizendo: não, isso simplesmente não vai acontecer. Não, senhor presidente, nós não vamos fazer isso. O Congresso, não, só por cima do nosso cadáver, literalmente, senhor presidente. A Suprema Corte. Não, isso não vai acontecer, senhor presidente. Todo mundo em silêncio. O povo americano está aplaudindo isso. Essa é a parte mais triste. Temos bandidos nas ruas caçando pessoas e o povo americano os aplaudindo. Eu sei que há um punhado de pessoas por aí dizendo: não, não deveríamos fazer isso. Os caras que colocaram esse louco no cargo. Foi para isso que eu votei. Soldados americanos nas ruas. Foi para isso que eu votei. Não, ninguém votou para atropelar a Constituição. E se você acha que é uma boa ideia ter soldados americanos nas ruas de uma cidade americana que não foi invadida, então você não entende nada sobre a Constituição. Afinal, somos uma república constitucional. Então, se você não entende nada sobre a Constituição, você não é muito americano, não é mesmo? O fato é que, se você é uma dessas pessoas por aí, dizendo que é isso que você quer, você é uma das pessoas mais anti-americanas que já conheci na vida. Peço desculpas pela linguagem, mas não tenho paciência para gente disposta a jogar a Constituição no lixo só para poder ficar em casa,
beber cerveja, engordar e assistir pessoas sendo caçadas como se fosse algum tipo de entretenimento. People get hunted down like it's some sort of entertainment. Well, speaking of SOB, speaking of the Falando sobre a Suprema Corte, acho que eles vão tomar algumas grandes decisões sobre tarifas. Isso vai ser importante. Tenho um pouco de esperança de que eles tomem a decisão certa sobre as tarifas. Eles podem até exigir que Trump devolva o dinheiro extra que ganhamos com as tarifas. Acho que isso daria um pequeno golpe nele. E a Suprema Corte, você sabe, não é algo que ele normalmente espera que vá contra ele. Então talvez isso seja uma esperança vã, mas a Suprema Corte é o terceiro ramo do nosso governo. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Supremes are the third branch of our government, at least that's what I learned. And whether that will prompt Trump to pull the sword. E se isso vai levar Trump a recuar um pouco, porque ele está envolvido até o pescoço nisso. Quero dizer, o governo está paralisado, ele está perdido na Ásia, está perdendo a Ucrânia e está envergonhado pelo que está permitindo em Gaza. Quero dizer, será que não há limite para o quão fundo ele vai cavar esse buraco antes de tentar sair dele? Eu não sei. Mas tudo está em fluxo. Talvez essa seja a principal mensagem. E novamente teremos que ver quando o USS Gerald R. Ford chegar à estação ao largo da Venezuela. Não estou preocupado com o Gerald Ford chegando à estação. Eles podem voar, querem voar. Posso fazer uma observação rápida? Cometi o erro de ler o chat. Para todos os idiotas aí dizendo, foi para isso que eu votei? Não, não foi. Você não faz ideia. Eu não vi isso. 25 milhões de imigrantes ilegais. Ei, idiotas. Existe uma canção que Joan Baez e Bob Dylan cantam chamada Deportes. É sobre, acho, o Canyon de Los Gatos. Houve um C-46, que caiu, talvez em 1946 ou 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com um grupo de deportados. Sabe, nós temos deportado pessoas há muito tempo. Isso não começou agora. E qualquer um de vocês que vai ao supermercado e compra vegetais frescos, adivinha quem provavelmente os colheu? Não fui eu. Imigrantes ilegais. Qualquer serviço de telhado que vocês tenham. Ah, Scott, essas são equipes 100% americanas? Nem tanto. A América funciona com imigrantes ilegais. Temos funcionado assim há décadas. É o que queremos. É o que fizemos. É o que a nossa economia faz. E agora sentar aqui e transformar isso em algo político, como o presidente fez, isso é puro entretenimento. Isso é um filme de violência. Nada mais. Não está corrigindo o problema, porque o problema não pode ser corrigido. E o presidente não está corrigindo, porque deu isenções para todo mundo. Isso é puro entretenimento. E se você está aí defendendo o que o presidente fez, você é mais burro que cocô. Eu só vou dizer isso. Estou cansado dessas pessoas. Foi para isso que eu votei. Você não sabe no que votou. E vou te dizer uma coisa. No dia em que você ficar preso num belo engarrafamento e não estiver com seu documento e te fizerem uma pergunta, bem, eu sou americano, e te tirarem do carro e te espancarem, eu vou rir. Eu vou rir quando isso acontecer com você. Estou simplesmente de saco cheio dessas pessoas, Danny. Elas são estúpidas. São cidadãos de poltrona. E nem sequer são cidadãos. Você não votou nisso. E é ignorante. Se você não entende a relação entre a economia dos Estados Unidos e os imigrantes ilegais, então você é burro. Este país existe às custas do trabalho feito por imigrantes ilegais nos últimos 50 ou 60 anos. É para isso que fomos moldados. É escravidão com outro nome, e mesmo assim, ignoramos. Aquelas pessoinhas morenas que arrumam sua cama nos hotéis, as pessoinhas morenas que fazem tudo na América enquanto fingimos não ver, estou enojado com elas, Danny. Me desculpe. Eu sei que eles são o seu público, mas, bem, veja, quero dizer, eu compartilho o sentimento. Você sabe, pessoas sem documentos, pessoas que não são cidadãs legais, a quantidade de exploração que acontece, absolutamente incrível. E é exatamente isso. A economia dos Estados Unidos, pelo que vale,
considerando que não está funcionando para a grande maioria das pessoas neste momento, eles estão fazendo o trabalho mais difícil pelo menor retorno, sem falar nos perigos que estamos vendo em vídeos por toda parte. Porque eu vou desligá-los depois disso. A Constituição dos Estados Unidos não te protege? Leia a maldita Constituição. Leia as decisões da Suprema Corte. Você nem sabe do que está falando. A Constituição protege todos que estão nos Estados Unidos, sejam cidadãos americanos ou não. Eles têm direito ao devido processo. Deixe-me apenas acrescentar, de um ponto de vista humano. Meus avós eram estrangeiros. Eu não acredito que qualquer ser humano possa ser ilegal. Acho que muitos de nós viemos de uma tradição de fé que dá tratamento preferencial a estrangeiros, viúvas, refugiados, órfãos. Pelo menos é isso que fingimos acreditar. Então, um problema que eu tenho é com a igreja institucional, que sabe disso e finge seguir, mas não prega a palavra. E pode haver cristãos autoengrandecidos que acreditam estar fazendo exatamente a coisa certa ao chutar esses imigrantes ilegais e expulsá-los do país. Sabe, é uma falha dos nossos líderes morais. E o resultado disso é um desafio para o resto de nós, porque só existe nós. Quero dizer, nunca houve nenhum outro. E quando as pessoas disserem para você, não somos suficientes, bem, foi isso que disseram a César Chaves quando ele disse, vamos fazer um boicote às uvas. Eu me lembro perfeitamente, essa é a vantagem de ser velho. Pois é, ele disse, vamos fazer isso, e eles responderam, não, César, isso é loucura, não somos suficientes. E ele disse, somos suficientes, mas nada vai acontecer sem ação, certo? Então, nada vai acontecer sem ação. E isso depende de nós. Não podemos procurar liderança moral em outro lugar. Tá bem aqui, Scott, você, Danny, eu e as pessoas que estão ouvindo, que têm coragem de defender aquilo em que dizem acreditar. E isso é, tratar os pobres com preferência. Não apenas com igualdade, mas com preferência, porque eles merecem. Pelo menos essa é a minha tradição de fé. Bem, é o que Jesus nos ensinou. Se você se considera cristão, tô te dizendo agora, eu desativei os comentários, então não me importo mais. É perigoso, Scott. É perigoso porque as pessoas dizem coisas assim. Elas literalmente tentaram me irritar, e conseguiram. Mas sabe, nós temos essa maioria moral na América. Sabe, somos uma nação cristã. Temos essa ética judaico-cristã, esse alicerce. Se você vai à igreja, foi batizado, e se chama de cristão, e está aplaudindo o que o A está fazendo, você não é cristão, de jeito nenhum. Porque posso te garantir uma coisa, Jesus não permitiria que isso acontecesse. Não é isso que Jesus faria. Você não precisa ser cristão, você precisa ser humano. Agora, uma das minhas citações favoritas é de Kurt Vonnegut, um humanista, ateu, agnóstico. Perguntaram a ele, Kurt, o que você acha de Jesus de Nazaré? E ele respondeu, bem sabe, não sei se ele era filho de Deus ou não, mas se não fosse pelo Sermão da Montanha, acho que eu preferiria ser uma barata. Pense nisso, certo? Agora nós temos a Constituição, isso é ótimo, mas também temos o Sermão da Montanha, que é um desafio real, muito real. O ideal para mim é combinar os dois e dar preferência àqueles que mais precisam de ajuda, assim como meus antepassados receberam preferência 2 séculos atrás, 1 século atrás.